Olá, bem-vindo e boa noite. Obrigado por assistir o canal. Eu sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado, 20 anos de experiência no mercado agrícola, e o foco desse canal, todo o nosso trabalho em rede social, é te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar a sua lucratividade na comercialização. Quem assistiu o vídeo quinta-feira, toda quinta-feira, 20 horas, horário de São Paulo, estamos ao vivo, eu faço um multirão do mercado, principais notícias, tendência, impacto, o que você precisa estar prestando atenção, o que eu estou de olho no mercado. Então, quem sabe disso e assistiu o vídeo da quinta-feira passada, já sabe que sexta-feira teve relatório do USDA, e hoje eu vou estar falando, quinta-feira foi o antes do relatório do USDA, hoje eu vou estar falando o depois, porque nós temos os números de fato. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber essas notificações e poder participar toda quinta-feira com a gente ao vivo. E o formato das quintas-feiras eu faço uma explanação do mercado no começo e depois tiro dúvidas, perguntas e respostas ao vivo. Então, quinta-feira passada, nós fizemos respostas de mídia social, de rede social, Instagram, WhatsApp, TikTok, enfim. Então, se você ainda não tem esse contato comigo através do Instagram, o TikTok, pode seguir lá, que é uma excelente forma. Também, mês que vem, eu vou estar fazendo uma viagem. Vou estar rodando 7 estados do centro-oeste norte-americano. Esses 7 estados representam 60% da produção de soja do país. E eu vou estar em junho. Junho é um mês crítico para a comercialização, é um mês crítico para a lavoura. Então, em tempo real, quero te convidar como passageiro. Muitos conteúdos vão ser produzidos em tempo real via Instagram, TikTok, publicado, fazendo lives também no YouTube. Então, acompanhe e, em antecipação a isso, nós demos pausa na série que eu vou falar hoje à noite, mas em antecipação a essa viagem, nós estamos fazendo uma série de 7 vídeos de YouTube, um para cada estado que eu vou visitar, e esses vídeos, regularmente, nós estamos postando domingo à noite. Pausa hoje, né, para esse vídeo, porque sendo que saiu o relatório do USDA na sexta-feira e foi uma semana tão movimentada, né, da baixa de 10 dias atrás até a alta da quarta-feira passada, quase 100 pontos de alta. Então a gente deu pausa nesse preparo aí para o tour do Midwest. Pausa, vamos falar sobre o mercado de soja e vamos falar sobre os números do USDA. Aí a gente retoma os trabalhos normais a partir da semana que vem. Então, bem-vindo ao canal. Se ainda não conhece, segue, compartilhe com produtores. Toda quinta-feira ao vivo, 20 horas, horário de São Paulo, aqui, YouTube, participe, esteja pronto. Tem alguma dúvida do mercado? Entra na quinta-feira, coloca lá, não vou poder assistir quinta-feira. Manda mensagem via Instagram, manda mensagem via TikTok, a gente dá um jeito de pegar a tua pergunta e trazer essa resposta para você aqui no canal de YouTube. Enfim, obrigado a todos que participam. Está aí como achar os canais. Vamos falar do assunto de hoje, relatório do USDA. Vamos fazer um multirão dos números e daí eu vou falar um pouquinho sobre o mercado nesse aspecto. Então vamos lá. Começando, pedir para compartilhar a tela, vamos ver se está tudo certinho aí. Beleza, produção de milho mundial. Eu peguei os grandes 3, que é o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos, não necessariamente os 3 maiores produtores, mas esses mercados, o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos, o comportamento de exportação deles é o que ajusta os estoques mundiais de milho. Então, para o mercado internacional de milho, por exemplo, a China produz bastante milho, consome bastante milho. Então, o Brasil, que dependendo da produção do Brasil, ele vai exportar mais ou menos, dependendo da exportação do Brasil, os Estados Unidos vai exportar mais ou menos. Esses são os grandes 3 que têm a capacidade de levar milho ao mercado e fazer diferença de preço. E o mercado de Chicago é bastante sensível à exportação desses 3, e principalmente dos Estados Unidos e do Brasil. Então, os grandes 3, né, Brasil, Argentina e Estados Unidos, vamos falar sobre a produção de milho. Produção de milho. Então, só voltando no tempo, vamos olhar para o Brasil.
safra 21-22, 116 milhões de toneladas, isso é conforme o número do USDA. Safra 22-23, 137 milhões de toneladas. O relatório de abril do USDA tinha projetado a safra, a colheita total de milho, a produção total de milho pelo Brasil em 124. Reduziu, nesse relatório de maio, reduziu em 2 milhões de toneladas, que está dentro da expectativa do mercado. O mercado esperava uma redução, o USDA fez essa redução. Muitos estão olhando esses números e falando, tá, mas ainda está alto demais, esse 122 está alto demais. Inclusive, a própria Conab já traz um número muito mais conservador para a produção de milho do que o próprio USDA. Mas nós estamos aqui falando do relatório do USDA. No caso da Argentina, né, safra 21-22, 50 milhões de toneladas, talvez esses 50 seria uma safra regular, se a gente for pensar dessa forma. Forte quebra na Argentina em 22-23. E aí a projeção de abril era 55, o mercado esperava um corte ainda maior, mas teve um corte de 2 milhões de toneladas na produção de milho dos Estados Unidos, manutenção na produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem muito milho, muito milho. Olha só a diferença, né? Se somar o Brasil mais a Argentina, ainda não dá metade do milho, ou dá próximo de metade do milho que os Estados Unidos produzem. Todo o milho do Brasil, mas todo o milho da Argentina dá o quê? 175 milhões de toneladas, né? E os Estados Unidos produzem quase 400 mil. Então, mais esse número de 390 mil, também é importante destacar que, via de regra, no relatório de maio, não tem nenhum problema com a produção dos Estados Unidos, porque, mesmo se está atrasado o plantio, mas eles ainda podem plantar em tempo hábil, está faltando chuva, mas se a chuva chegar, então, quase nunca nós temos um número conservador de produção para o relatório de maio. A produção dos Estados Unidos em maio é sempre as mil maravilhas, é céu de brigadeiro, está perfeito, tudo que a gente imaginou que os Estados Unidos ia plantar, e via de regra é aquela projeção generosa diária com o famoso Trendline Yield. O Trendline Yield é aquela linha de tendência de produtividade. Minha opinião sobre a linha de tendência é que eles pegam, sem querer entrar muito em matemática, mas eles pegam uma projeção linear, mas, na minha concepção, nós temos atingido mais parecido a nível de produtividade média, mais parecido de um teto. Então, seria uma curva que ele não está crescendo mais em ritmo linear. Na minha opinião, ele não é mais um crescimento linear. Ele já chegou e os Estados Unidos não estão conseguindo romper um teto. Então, ele pode produzir mais próximo do teto ou mais longe do teto. Mas essa projeção linear, para mim, essa metodologia eu tenho minhas dúvidas. Mas a gente não está aqui para discutir se essa metodologia dele está certa ou errada. A gente está aqui para falar o número, e normalmente em maio o número é grande, e esse ano não foi diferente, e também não mudou significativamente de abril. Então, muito milho no mundo, mas se você for pegar o saldo disso tudo, uma ligeira redução na produção de milho mundial entre o relatório de abril e o relatório de maio, mas ainda é o maior no pódio das últimas 3 safras. A projeção atual ainda está levando o ouro no pódio das últimas 3 safras. Outra forma de visualizar isso é dessa forma. Só as letras estão pequenas embaixo. Essa primeira... a primeira informação é a safra 21-22, a segunda coluna é 22-23, e as últimas duas são safra 23-24, mas uma delas, a primeira é o relatório de abril, e a segunda é o relatório de maio. Então, você vê, primeiramente, não tem grandes mudanças. Segundo, ainda o relatório, o número projetado atual ainda é maior que os 2 anos anteriores, mas ele é um pouco menor do que o relatório de abril. Esse é o diagnóstico, olhando para os grandes 3. É isso. Então, em relação à produção, essa é a notícia, e só para deixar claro, o amarelo é a produção dos Estados Unidos, o azul é a produção da Argentina e o verde é a produção do Brasil. Agora vamos falar sobre estoques finais. Aí fica um pouco mais interessante,
quando nós pensamos nos estoques finais, especialmente para o milho. Um pouco para a soja, mas especialmente para o milho, o relatório de estoques finais trouxe aí alguns fatos interessantes. Então, vamos lá. Se olhar os estoques finais de milho para o Brasil, 21, 22, você vê que era quase 4, 3,97 milhões de toneladas, aumentou safra 22, 23 para 10,27. Aí a projeção de abril era entre os dois, era 6,24, mas caiu a projeção, inclusive a projeção atual para estoques finais de milho do Brasil é a menor das últimas 3 safras. A projeção do deixa eu repetir mais uma vez. A projeção do USDA para os estoques finais de milho do Brasil, os estoques finais de milho do Brasil estão projetados a essa altura do campeonato para serem o menor dos últimos 3 anos. Lembrando que isso é com base, os números do USDA são embasados naquela projeção de produção de 122 milhões de toneladas. Se você pegar a conta da Conab, esse número fica negativo, né? A redução de produção, se o número da Conab está certo, mas as projeções de oferta e demanda do USDA estão certos, vai ter um inventário negativo de milho. Não pode ter inventário negativo de milho. Então, o que vai acontecer? Para o milho não sair do Brasil, o preço doméstico precisa aumentar até o ponto de inibir as exportações. Mas se o Brasil exportar menos, concorrentes como os Estados Unidos ou a Argentina, provavelmente os Estados Unidos, vão ter que exportar mais. Muito provavelmente, essas reduções projetadas de estoque, 2 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas, serão convertidos em exportação de milho dos Estados Unidos. E é isso que nós estamos começando a ver. Vamos olhar lá para baixo a linha dos Estados Unidos. A gente vai dar um pulo por cima da Argentina, até porque o da Argentina, se você olhar, é no máximo uma diferença aí de menos que 0,5 milhão de toneladas. Então, vamos só deixar a Argentina de lado. Mas é significante para os Estados Unidos, porque da mesma proporção que teve uma projeção de redução nos estoques finais de milho do Brasil, já essa preocupação que eu descrevi já começou a entrar, e você vê que as exportações dos Estados Unidos de milho surpreenderam positivamente e, consequentemente, a projeção de estoques finais caiu. Lembrando que isso é a projeção final de estoque dos Estados Unidos, caiu em praticamente quase 3 milhões de toneladas, caiu sem alteração na produção. Vou repetir isso mais uma vez. Os estoques finais de milho dos Estados Unidos caíram em quase 3 milhões de toneladas sem um ajuste para baixo na produção de milho dos Estados Unidos. Ou seja, isso veio da demanda, né? Isso veio, mas não veio do lado da oferta. Também falando dos Estados Unidos, é importante comparar os estoques atuais com os estoques de anos anteriores. Quando nós tínhamos os preços extremamente altos de milho nos Estados Unidos, nós tínhamos estoques finais projetados para próximo de 35 milhões de toneladas. 35 milhões de toneladas deixava o mercado muito preocupado com a suficiência de milho. Agora, 54, 51 milhões de toneladas não está trazendo essa mesma preocupação. Se a gente quer um mercado em Chicago, um mercado bastante explosivo, um mercado bastante pressionado para altas, falando do mercado de Chicago, a gente ainda tem que tirar uns 15 milhões de toneladas da produção dos Estados Unidos ou aumentar, né? Os estoques, a situação dos estoques tem que piorar em mais ou menos 15 milhões de toneladas. Isso pode vir de uma redução na produção dos Estados Unidos, só que em 390 milhões, quanto que é 15 milhões de toneladas? Então, se sair tudo do lado da produção, a gente está falando do que um corte de uns 5%. Ou pode vir de um aumento de demanda ou uma combinação dos dois. Então, a situação está próximo o suficiente para a gente ter um susto,
nos próximos 1 a 2 meses que pode levar preços mais altos? Com certeza. O quadro é tão grave quanto era ano passado ou 2 anos atrás? Não, por hora não. O ajuste, o líquido disso tudo, olhando para os estoques mundiais, isso nos dá uma boa referência. Os estoques mundiais de milho em 2021 eram de 310 milhões e depois caíram para 300 milhões de toneladas. A projeção em abril era de 318 e a projeção atual é de 313. Não está difícil, na minha opinião, a gente chegar com estoques mundiais de milho próximo de 2 anos atrás, safra 21, 22. Não está difícil perder mais 3 milhões desses estoques finais a nível mundial. Reduzir os estoques finais do mundo em 13 milhões ou 14 milhões para voltar aos estoques apertados como eles eram em 22, 23, talvez seja um pouco mais puxado. Não impossível, mas um pouco mais puxado. Mas a questão dos estoques mundiais de milho ainda tem chão, ainda tem história. Vamos olhar isso num gráfico. Então, da mesma forma, né, a primeira coluna está falando safra 21, 22, estoques finais de milho mundial 21, 22. Depois você vê que esses estoques foram reduzidos drasticamente em 22, 23. A projeção para abril era de uma recomposição grande de estoques. Em maio, essa recomposição já é menor. Então, voltando para o POD dos últimos 3 anos, a projeção de maio ainda está levando o ouro desse POD das 3 safras, mas já a corrida já ficou bastante apertado e eu não acho fora de cogitação que os estoques finais até o fim desse ciclo sejam tão apertados quanto a safra 21, 22. Não está difícil chegar nesse nível ou pior. Mas será que vai cair o suficiente, cortar o suficiente para chegar estoques de 22, 23? Tenho minhas dúvidas. Então, vamos acompanhar, mas em tempo real estamos acompanhando aqui os estoques. E se a gente distribuir os estoques, essa mesma imagem de estoques, mas não a nível mundial, simplesmente dos grandes 3, você vê que estoques finais da Argentina, o azul, é um pouco inconsequente quando a gente pensa nesse quesito. E do Brasil, um ano, 22, 23, teve 10 milhões de toneladas, mas ele costuma não ter muito. Mas os estoques dos Estados Unidos ali, que essa parte amarela aí faz muita diferença. Então, quando a gente está falando do mercado de milho e a gente fala de ajustes de demanda ou aumento de exportação que é significativo nos Estados Unidos, nós estamos falando de volumes muito significativos, volumes expressivos. Então, um aumento que surpreende nas exportações de milho dos Estados Unidos é uma notícia que pode impactar o mercado. Falamos bastante de milho, eu sei que muitos se interessam também pela soja, talvez até mais pela soja, então vamos passar a mesma sequência falando da soja. Produção mundial de soja. Os grandes 3, Brasil, Argentina e Estados Unidos, e daí mundo. Agora nós estamos falando sobre a produção de soja. Olhando para o Brasil, conforme os números do USDA, safra 21, 22, 130 milhões de toneladas, 130,5. Safra 22, 23, 162. Aí a projeção começou o ano em 163. Então, o USDA já tirou 8 milhões de toneladas da projeção inicial de produção de soja do Brasil até abril, que estava em 155. Tirou mais uma agora, 154. Muitos ainda acham que esse número é muito otimista em relação ao volume de soja que o Brasil produziu. Confirmando essa tese que esse número é otimista ou dando suporte a essa tese, está o fato de que o prêmio, mesmo na safra, caiu e está em ascensão. Então, o preço de soja no Brasil está em ascensão. Também acho que, como tenho falado anteriormente, quebras de fim de ciclo, especialmente na situação trágica do Rio Grande do Sul, possivelmente vão reduzir ainda mais esse número. Eu acho que o mercado está trabalhando ali, talvez com uma expectativa de redução de 2 a 5 milhões de toneladas, mas ninguém sabe desse número. Por que é... E daí vamos falar, então,
arredondando, não teve ajuste nem para a Argentina nem para os Estados Unidos, e a produção mundial também não teve ajuste, assim, tá igual. Mas um ajuste fino, né, uma redução pouca. Por que esse número é importante? Vamos primeiramente só olhar o gráfico. No caso de produção é um pouco mais similar, né? O Brasil domina ali com o verde, mas a produção da Argentina e dos Estados Unidos também é expressivo. Somando os Estados Unidos e a Argentina, dá próximo do volume, ou um pouco mais do que o volume do Brasil. Então, o Brasil é responsável dos grandes três por quase a metade da produção de soja, e você vê que do lado da produção não tem grandes ajustes, mas a expectativa de produção é que dos três grandes países ainda é que dos safra 21, 22, 22, 23 e 23, 24, que a safra 23, 24 ainda esteja no topo do pódio no quesito de produção dessas últimas três safras. Essa é a expectativa atual. Os números da Conab e de muitas consultorias privadas discordariam desse dado. Mas vamos falar sobre estoques, porque se a produção de soja do Brasil é menor, se o número do USDA está errado, quanta flexibilidade que nós temos aqui nos estoques finais. Então, olhando para a tabela de estoques finais, você vê que o Brasil, safra 21-22, tinha 27,6 milhões de toneladas de estoques finais, aumentou 10 milhões de toneladas e chegou a 37,3 em safra 22-23. Em abril, a projeção era de 33 milhões de toneladas e caiu quase 2 milhões de toneladas para 31. Se a produção do Brasil é menor, e talvez tenha espaço para esses estoques finais ficarem menores. Todo mundo lembra do preço quando os estoques finais de soja no Brasil eram 27 milhões de toneladas, né? Safra 21, 22, todo mundo lembra, e eu, nessa altura, lembro com bastante carinho. Não estou falando que esse é o norte do preço, mas você não precisa tirar muito dos estoques. Não está difícil fazer esse cálculo para esses estoques finais baixarem de 30 milhões de toneladas para o Brasil, inclusive com um número do USDA que é gigantesco. Então, se pegar os números de exportação e demanda e todos os números do USDA, mas mudar para um número, por exemplo, da Conab para a produção, esses estoques, nós estamos falando de um quadro de estoques de soja no Brasil extremamente apertado. Então, não é que agora está tudo às mil maravilhas e nós vamos voltar a ter soja de 200, não estou falando isso, só estou falando que o mundo muda e todas as expectativas eram de baixa, ruim, e agora nós estamos começando a ter um pouquinho de esperança que, se as coisas desandarem um pouquinho do lado da produção, não está difícil a gente estressar novamente esses estoques. Vamos ver. A Argentina, entre abril e maio, a projeção de produção foi aumentada em 1 milhão de toneladas e não está muito diferente de um ano normal, mas está bastante acima do ano passado, porque o ano passado foi forte quebra. Nos Estados Unidos, os estoques aumentaram, mas aumentaram menos que 0,5 milhão de toneladas. E aí que vai. Até então, as exportações de soja do Brasil têm sido mais agressivas, o que tem feito mais exportação do Brasil, menos exportação dos Estados Unidos, que faz os estoques de soja dos Estados Unidos crescerem e do Brasil reduzir, né? Naturalmente. Se o Brasil exporta menos, o estoque dele cai. Se os Estados Unidos se o Brasil exporta mais, os estoques do Brasil vão cair mais rapidamente. Os Estados Unidos está atrasado nas exportações, então as projeções de estoques finais aumentam. O grande porém disso é que, se chegar num ponto em que a soja norte-americana passa a ser competitiva no mundo, ou se o mundo achar que vai precisar bater na porta dos Estados Unidos, não está difícil tirar 2 milhões de toneladas dos estoques finais dos Estados Unidos. Isso é poucas semanas em que a soja dos Estados Unidos é mais cara, é mais barata do que a soja do Brasil, que você consegue tirar esse atraso. Então, novamente, não estou com aquele otimismo exacerbado, com aquela
visão, mas olhar os números assim friamente, não está difícil, na minha opinião, o Brasil ficar com os estoques finais projetados algo menos que 30 milhões, lembrando que, arredondando, né, safra 21-22, o Brasil estava com estoques finais projetados de 28. E não está difícil, na minha opinião, tirar 1 a 2 milhões de toneladas dos estoques finais projetados dos Estados Unidos. E se esse for o caso, nós estamos falando de uma situação de estoques finais que é similar a 2 anos atrás. Os estoques finais de 2 anos atrás traziam preços bem melhores. Então, em toda a questão do capital especulativo, flutuação de mercado, agora caiu tanto, será que vai voltar? Simplesmente estou falando que não está difícil ajustar esses números um pouco para termos um cenário um pouco mais otimista em relação ao preço. E, pessoalmente, eu fico muito satisfeito com essa notícia, porque eu acho que a gente pode estar começando a ver uma recuperação que não seja só momentânea, né? Quem sabe do meu trabalho sabe que eu encorajei vendas na semana passada. Dado a situação, depois de 100 pontos de alta, ou quase 100 pontos de alta, faria a mesma coisa toda vez. A vantagem em espaçar vendas é que, se por algum motivo tem mais uma arrancada de alta, você ainda tem mais para vender em patamares mais altos. A questão mundial de estoques finais reduziu também cerca de 3 milhões de toneladas. Então, são boas notícias, ainda é o maior estoque final em 8 milhões de toneladas dos últimos 3 anos a nível mundial. Então, ainda tem muita soja, mais soja do que os 2 anos anteriores, mas vamos ver isso num gráfico. Então, novamente, os estoques finais, isso é mundial. Então, safra 21-22, estoques finais a nível mundial, 98 milhões de toneladas, conforme essa tabela é dados do USDA, certo? Aí subiu para 104, aí a projeção de abril era 114, ou seja, estoques finais a nível mundial, 10 milhões de toneladas maior do que o ano anterior. E o mercado ficou pesado. Agora está 8 milhões de toneladas maior do que o ano anterior. Será que entre uma crise de enchente no Rio Grande do Sul, entre talvez exportações mais agressivas que o esperado do Brasil, entre ou uma demanda interna dos Estados Unidos, será que dá para tirar 8 milhões de toneladas desses estoques finais do mundo? Talvez seja muito, mas dá para tirar mais 2, 3, 5? Se tirar mais 5, quanto que sobe o preço? Então essas são as notícias que nós devemos acompanhar. Pelo menos o relatório de maio foi um tanto quanto favorável no quesito de estoques, tanto para soja quanto para milho. E olhando país a país, nós temos aqui a mesma situação, só que para os 3 grandes, né, para os Estados Unidos, Argentina e Brasil, eu só queria destacar que os estoques finais dos Estados Unidos, eles não costumam ser muito grandes, o Brasil costuma ter bem mais, mas é possível reduzir essa barra, tirando desses 3 países principais, é possível que caia em 2 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas, 8 milhões de toneladas? O que seria necessário para reduzir as expectativas sobre os estoques finais? Ou será que nos Estados Unidos, será que é possível ter uma quebra de safra, né, um pouquinho de uma redução na produção? Vamos voltar e só olhar o número de produção aqui dos Estados Unidos? 113 milhões de toneladas. E se tiver um susto, algo que tira 3, 4 milhões de toneladas de produção dos Estados Unidos? Aí você vai entrar na próxima safra, será que o comprador vai ficar nervoso? Vai comprar estoque de passagem um pouco mais agressivamente para garantir que não falta? E se por algum motivo, por enquanto, das mil maravilhas, mas se tiver alguma seca e pedir algum replantio ou atrasar o plantio, por algum motivo atrasar. Então, no momento, não tem nada que está ameaçando a lavoura norte-americana. Está cedo ainda, né? Eu vou estar a campo em junho, vou estar rodando, te convido para participar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós vamos estar em loco olhando a lavoura. E talvez vai estar uma maravilha, talvez o preço vai estar lá embaixo. Esse susto foi só momentâneo e a oportunidade de preço veio quarta-feira, né, dessa semana passada e já era.
Mas o mercado dá voltas, o mundo dá voltas, e a gente está começando a ver um mercado percebendo que os estoques estão um pouco mais enxutos, a situação está um pouco mais precária. Então, não estou com aquela euforia de falar o preço vai para cima para sempre, mas sobrevivemos o relatório do USDA. Não é as mil maravilhas, mas o preço estável, passamos pelo relatório, sobrevivemos o relatório, paciência, bola para frente, vamos, se Deus quiser, aguardar melhores oportunidades de preço, mas independente, vamos caminhar junto na tomada de decisão, avaliando o mercado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal de YouTube, clique o link para se inscrever, o sininho, e toda quinta-feira ao vivo, 20 horas, faço um mutirão do mercado, principais tópicos, a minha visão do que eu estou prestando atenção no mercado, uma excelente forma para você sintetizar as notícias. Eu não trago todas as notícias, eu trago todas as notícias e visão de mercado que estão me deixando ou esperançosos ou preocupados, e também nós fazemos um tira-dúvidas. Então, se você tem perguntas, tragam as perguntas na quinta-feira, coloque lá no chat, eu me esforço para responder todos, nem sempre dá. Se ficou uma pergunta para trás, a gente tenta responder em outra ocasião. Também trazemos perguntas, se você colocar no Instagram, no TikTok, segue por lá também e coloca lá a pergunta que a gente também procura trazer de outras mídias sociais para estar respondendo. Obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção e até quinta-feira.